Olá, queridos amigos. A comunidade cristã de Corinto se caracterizava não somente por sua divisão interna, mas por sua desonra pública. A presença do pecado na Assembleia era um fato conhecido por todos e, infelizmente, a igreja demorou a lidar com o problema. Portanto, o capítulo 5 de 1 Coríntios apresenta a repreensão do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Se um cristão ama a sua igreja, ele não ficará de braços cruzados e permitirá que o pecado enfraqueça a igreja e talvez arruíne seu testemunho. Como devemos agir? Paulo deu 3 instruções específicas para a igreja seguir. A primeira delas é chorar pelo pecado. Embora seja verdade que a vida cristã é uma alegria, verso 8, há momentos em que ela se torna um funeral. Parece um funeral. Cada vez que um irmão ou irmã cristã peca, é um momento para a família chorar e procurar ajudar o crente que caiu. O irmão que ofendeu em Corinto estava morto em relação às coisas do Senhor. Ele não estava em comunhão com o Senhor. Não estava em comunhão com os membros da igreja que estavam vivendo vidas separadas. A segunda instrução que aparece no capítulo é condenar o pecado. Embora os cristãos não devam julgar os motivos dos outros, como está em Mateus capítulo 7, ou seus ministérios, espera-se que sejamos sinceros com relação à conduta dos outros. Paulo descreveu aqui uma reunião oficial da igreja, na qual o ofensor foi tratado de acordo com as instruções divinas. O pecado público deve ser julgado e condenado publicamente. Para ver as instruções de Nosso Senhor sobre disciplina, estude Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20. O pecado não deveria ser varrido para debaixo do tapete, pois, afinal de contas, ele era conhecido em toda parte, mesmo entre os que estavam fora da igreja. A terceira instrução é se desfazer do pecado. Depois de aplicar o sangue nas portas no Egito, as famílias judias comiam a refeição da Páscoa. Um dos requisitos era que não houvesse fermento em nenhuma parte de suas casas. Inclusive o pão da festa, deveria ser sem fermento. O fermento é uma imagem do pecado. Ele é pequeno, mas poderoso, age em segredo, incha a massa e se espalha. O membro pecador da igreja de Corinto era como um pedaço de fermento. Ele estava contaminando o pão inteiro, que era a congregação. A igreja deve se purificar do velho fermento, ou seja, das coisas que pertencem à velha vida. Devemos também nos livrar da malícia e da maldade. Havia muito rancor entre os membros da igreja de Corinto e substituir tudo isso pela sinceridade e a verdade. Este capítulo de hoje ensina que nenhuma igreja é perfeita, mas a imperfeição humana nunca deve ser uma desculpa para o pecado. A disciplina eclesiástica envolve um grupo de irmãos e irmãs de coração partido que procuram restaurar um membro errante da família. Disciplinar, corrigir para salvar. Amém.